Olá, gente! Hoje estamos começando uma série muito especial, Papo de Pregador. E essa série vai ao ar toda semana aqui no nosso canal, na nossa página, no YouTube, no Facebook, no Instagram. O programa será apresentado por mim e pelo querido pastor Martinho Carmona, que está aqui ao meu lado. Boa tarde. Boa tarde, pastor Valber. É um prazer muito grande poder participar deste bate-papo e espero que a gente possa realmente construir uma conversa bastante edificante para todos aqueles que nos assistirem. No Papo de Pregador, toda semana nós vamos ter um convidado, né? E o pastor Carmona vai fazer aqui a apresentação do nosso convidado de hoje. Bem, o nosso convidado de hoje realmente é uma pessoa muito especial. Ele é conhecido no meio dos pregadores como o príncipe dos pregadores. Pela sua maneira gentil, cortês, ele é realmente um gentleman, um homem de fino trato, um pregador por excelência. Tem um dos melhores esboços que eu já ouvi alguém pregar e vi alguém dissecar texto com tanta propriedade. Ele é o pastor Adelso Martins, superintendente da nossa igreja e pastor da nossa igreja aqui na Antônio Barreto. Pastor Adelso, um prazer enorme tê-lo, uma honra para todos nós tê-lo aqui conosco e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Pastor Martinho Carmona, pastor Valber, que prazer imenso de estar aqui. Depois de uma apresentação tão carinhosa dessa, gentil, eu aqui agradeço pela oportunidade de estar do seu lado. Senhor, que é o mestre por excelência, um pregador que tem nos inspirado há muitos anos. Eu faço questão de mencionar, abrindo o programa agora, do nosso tempo de jovens ainda, lá na Escola Superior de Educação Física, pastor Martinho dando aqueles estudos maravilhosos e o pastor Valber, companheiro de tantos anos. Alegria de estar aqui. Olha, deixando assim bem esclarecido, porque o nosso programa ele vai para o mundo todo, né? Então nós somos aqui do Pará, né? A gente está falando aqui do estado do Pará, e a igreja do pastor Adelso fica exatamente no bairro de Fátima, no Antônio Barreto. Nós vamos passar umas imagens aí da igreja do pastor Adelso. Talvez vocês já estejam acompanhando aí o trabalho do pastor Adelso. Um detalhe, né? Sim. É no estado do Pará e na cidade de Belém, na capital. Sim, exatamente. Vamos falar um pouco sobre a pandemia, né? Os impactos que a pandemia causaram na igreja, né? Nós somos pastores, a gente acompanha isso diariamente, né? E na vida das pessoas. Eu gostaria de começar explorando aqui o pastor Carmona, né? Nesse momento, um homem muito sábio, para fazer uma análise, e a gente vai conversar sobre isso. O que o senhor acha, pastor, que realmente o impacto que a pandemia trouxe à igreja, à vida das pessoas, enfim. Vamos falar na questão espiritual também. Eu acho que o fato mais relevante, pastor Adelso, pastor Valber, todos os nossos telespectadores que nos dão o privilégio, o prestígio de nos acompanhar, o principal fato da pandemia é que era um fato novo, um fato para o qual ninguém estava preparado. Ninguém tinha nenhuma expertise de como tratar essa questão, nem os pacientes, nem os próprios médicos e nenhuma autoridade, e nem a autoridade sanitária, nem a autoridade governamental. Ninguém sabia como lidar. Daí o porquê, lamentavelmente, temos tido tantas vítimas quando da contração da Covid-19. O fato é que o tempo foi passando, muitos acertos e muitos erros, e eles foram sendo corrigidos, uma grande gama de contradição do que pode, do que não pode, do que é eficaz, do que não é eficaz. A única coisa que todo mundo tinha em comum é que a solução viria quando da descoberta de uma vacina. Nós, como igreja, tivemos também uma surpresa atrás da outra. Chegamos até a sermos alcançados pelas decisões governamentais, quer de prefeitos e de governador, com o lockdown, que fez com que as igrejas fechassem um período de 15 dias
de lockdown. Depois, um racionamento no funcionamento, uma série de critérios. E eu digo que nenhuma das autoridades, realmente, elas erravam por querer, por não saber como lidar. Tivemos muitos acertos ao ponto de que, hoje em dia, nós, ainda debaixo desta grande pandemia, já temos números bastante reduzidos que afetaram a igreja. Então, eu acho que o fator primordial foi a pandemia ser um fato completamente novo. Ninguém no planeta Terra sabia, de fato, o que fazer, quando fazer e como fazer. Agora que já temos um pouco mais de conhecimento, até algumas vacinas já estão previstas, e isso eu acredito que no início do ano que vem nós já teremos esta vitória, que serão algumas vacinas, e vamos ver qual delas realmente tem o maior grau de segurança. Pastor Adelso, no dia a dia, como pastor, como isso impactou a sua vida, a sua família, a sua igreja? Perfeito. Como disse o nosso pastor Martinho, tudo muito novo, inclusive no dia a dia da nossa igreja, ter que fechar, parar por um período, pregar para um número reduzido de pessoas. De repente nós nos vimos assim numa situação, ter que obedecer o Estado, claro, todas as leis, todos os protocolos estabelecidos, mas para nós pastores que amamos o altar, que amamos pregar, que amamos ensinar, que amamos estar perto do povo, de repente você tem que se ver pregando para pessoas que estão tão longe através das lives, né? Nunca fizemos tantas lives quanto no período da pandemia, março, abril, maio, junho, até quando em julho começou a melhorar um pouco mais. Porém, de fato, foi um período difícil, porque nós começamos a perceber também como os membros da nossa igreja, ainda que eles não tivessem sido alcançados pelo vírus, mas o medo começou a dominá-los. O medo começou a tirar a paz. E aí veio todo aquele caos social que nós começamos a perceber, o aumento de violência dos lares, pastor Martinho. Nós começamos a perceber também aquelas pessoas idosas que os netos não podiam estar perto, e esse idoso sofria muito, porque ele ama o neto, ele ama o filho, ele quer estar junto com a sua casa, com a sua família, mas eles estavam sendo tolhidos dessa liberdade em virtude da pandemia. Mas como pastor, de fato, foi uma experiência nova, experiência que eu espero que nós não venhamos experimentá-la mais uma vez, porque nós amamos a igreja, amamos o povo de Deus, amamos a comunhão, amamos estar perto. Nós que somos belenenses, paraenses, gostamos disso aqui, de comunhão. Gostamos de estar perto. Gostamos de viver um tempo assim, onde nós rimos, brincamos, e a pandemia tirou tudo isso de nós. Pastor Adelso, você sentiu nessa pandemia um impacto muito grande na igreja? Você sentiu a ausência dos irmãos? Ainda está sentindo ainda hoje? Como é que está a sua igreja? Com certeza. Nós temos famílias inteiras que não voltaram para a nossa igreja ainda, desde março, desde abril, mas nós temos vários membros da nossa igreja, da nossa região e da denominação como um todo, né? Eu acho que muitas pessoas desenvolveram medo. A Bíblia diz, em 1 João 4, que o medo ele gera um transtorno. A pessoa ela começa a imaginar coisas que não existem. E, de repente, pessoas que nem foram alcançadas por esse vírus, mas se trancaram em casa de tal maneira, desenvolveram outras patologias, outros problemas e dificuldades. Então, nós temos alguns casos na nossa igreja de pessoas que realmente foram neutralizadas pelo medo. E eu espero que no decorrer agora do final do ano, ou assim que a vacina sair, no comecinho do próximo ano, a membresia da igreja como um todo, a vida, né, volte à normalidade. Para contribuir aí nessa questão do medo, eu sempre digo o seguinte: ter medo nos ajuda a viver, mas o medo exagerado, ele nos faz mal, né? Eu não posso sair daqui, atravessar a rua sem olhar para os lados. Tem que ter o devida precaução, né, o cuidado para que não seja atropelado. Mas também eu não posso ficar com aquele medo exagerado que eu vou ver coisas que não existem, né?
Então, eu acredito que isso, e o pastor Carmona uma vez me falou sobre isso, que isso faz com que a nossa imunidade seja abalada, né? Quando a gente começa a ter muito medo. O pastor Adelso falou a questão do medo, o pastor Valber reforçou. Qual é o problema do medo? É que o medo, ele também gera um grande estresse. E o estresse é um dos elementos que desencadeia a baixa da imunidade. Uma pessoa estressada, ela ativa todo o seu organismo, as glândulas, elas ficam completamente desreguladas. E por conta do medo, da elevação do estresse, a imunidade cai. E quando a imunidade cai, é tudo o que o vírus quer para se apropriar do organismo e causar um grande dano. A palavra de Deus diz: quando sou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. O medo, na verdade, ele deve ser encarado por nós, ainda que no momento de muita fragilidade, com muita fé. Porque coragem não significa ausência de medo. Coragem significa enfrentar o medo. Quando você tem fé, você enfrenta o medo. O Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal algum me atingiria. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Então, a fé e a certeza da presença de Deus conosco nos dá este encorajamento. Então, tenha certeza que não existe nenhuma única pessoa na vida que não tenha receios, até medo. Pastor Valber falou uma coisa muito interessante. O medo, ele também funciona como uma espécie de freio para nós. O medo nos freia de alguns impulsos que nos produziriam um grande desastre. Agora, até o medo tem que ser na dose certa. O amor, tudo tem que ser na dose certa. Sem medo, você é inconsequente. Com muito medo, você é uma pessoa que vive em pânico. Um pouco de medo lhe dá condições de viver equilibradamente, freando quando precisa ser freado, mas não andar o tempo todo parado nem recuado. Então, o Senhor é o meu, mas é o teu pastor também. Nada te faltará. Ele garante-nos a vitória pela sua presença. Então, não tenha medo, tenha Jesus e você terá a coragem suficiente para superar toda luta que eu ou você viemos a enfrentar. Até o remédio, né, pastor, que faz bem se não tomar na dose certa. A diferença, né, bem lembrado, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Se você toma um remédio numa dose muito fraca, nenhum efeito. Se você toma numa dose muito forte, uma overdose, você é intoxicado. Então tem que ser na dose certa e na hora certa. A fé é a mesma coisa. Tendo Jesus com você, você vai enfrentar todo bom combate e vai guardar a fé. Corroborando com essas palavras, nós pensamos naquele texto, quando os discípulos estão sendo açoitados pelas ondas, pelo vento forte. Jesus não estava com eles naquele barco, mas de repente eles olham e veem um vulto andando sobre as águas. E quando eles veem aquele vulto, eles ficam com medo. 12 homens, pescadores, acostumados com o mar, mas dizem: é um fantasma, porque o medo causa esse transtorno. O medo nos leva a ver aquilo que não existe. Foi quando Jesus falou: acalme-se, sou eu. Aí Pedro, vencendo o seu medo, disse: és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Jesus disse só uma palavrinha para ele, né? Vem. Pedro começou a andar sobre as águas, vencendo todas as leis da física ali, mas de repente o medo voltou, ele começou a reparar na força do vento. E nesse momento que Pedro estava afundando, Jesus deu a mão para ele. Assim eu digo para você que nos assiste agora, Jesus quer te dar a mão. Se porventura o medo tem tentado te neutralizar, te parar, receba o Senhor. Dê a mão para ele, clame a ele. É a palavra de Deus que diz assim: clama a mim que eu te responderei. Deus, ele responde ao clamor. Mesmo em meio ao medo, em meio ao pânico, clame ao Senhor, pois você vai ter resposta.
pastor Carmona é o vice-presidente da Igreja Quadrangular aqui no Pará, é superintendente da igreja na cidade de Benevides, que abrange a cidade onde eu sou pastor, que é Santa Bárbara, e é deputado estadual, né? E o pastor Carmona, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar sobre isso, aprovou um projeto de lei aqui no estado que é muito importante para a gente. No ápice da pandemia, quando, pastor Adelso, eu tive que ir visitar a igreja. Então, com todas as precauções, a gente estava com máscara, com álcool em gel, mas sempre tinha que dar um atendimento a alguém. Alguém que estava desesperado, alguém que precisava de uma ajuda, e a gente se colocava ali na igreja à disposição para atender de uma em uma pessoa, para dar aquele apoio. E o dia que eu fui para a minha cidade para prestar o atendimento, e eu fui parado na barreira, porque não estava podendo passar, né? E somente os essenciais que podiam, aqueles serviços essenciais. Exatamente, estavam no lockdown. E aí eu vi quanto era importante, sabe, a gente ser reconhecido como uma atividade essencial ao Estado. Exatamente. Né? Eu queria que ele falasse um pouco sobre a sua lei aqui no estado do Pará. Na verdade, pastor Valber, eu vinha tendo debates muito fortes, porque assim como o governo criou uma comissão para fazer frente à pandemia, a Assembleia Legislativa também criou uma comissão para saber qual o seu papel de contribuição para a sociedade num momento como este, momento diferente, nunca até então vivido por nós. E nesses debates em que estavam presentes os representantes da saúde, secretário de saúde, estavam lá o pessoal da Defesa Civil, estavam lá também todo o pessoal que trabalhava na defesa sanitária. Um dos argumentos que eu sempre usei é de que, assim como o hospital cuida do corpo, a igreja cuida da alma. Então, se um hospital está relacionado entre as 48 atividades essenciais, por que a igreja não estava relacionada, incluída, como uma atividade essencial? E esse debate foi muito acalorado, chegou um momento difícil, de até um certo estremecimento nesse relacionamento, porque eu cheguei a dizer, será que um governador, um prefeito, um secretário de saúde gosta mais do membro da igreja do que o próprio pastor ou a pastora? Não existe isso. Então, o cuidar de um pastor não é um cuidado irresponsável, não, de ter a igreja aberta simplesmente pelo bel prazer de ela estar aberta. Não, é porque a igreja foi, é e sempre será um refúgio de quem precisa de um conforto e um consolo. Assim como o hospital é um refúgio para quem precisa da restauração do seu corpo físico, a igreja também é uma espécie de pronto-socorro da alma. E esse embate foi muito acirrado. Tivemos uma vitória parcial quando o governo reconheceu a essencialidade das igrejas, mas apenas para fazer frente a pessoas em estado de risco numa ação social. Foi uma vitória. Eu me lembro perfeitamente quando o pastor Valber me falou a respeito dessa blitz que o parou e que, se não fosse o reconhecimento dos militares para que ele pudesse cumprir a sua missão, ele teria que voltar. E se ele se rebelasse, caberia até uma voz de prisão. Então, meditando em toda essa polêmica, e nós vínhamos dizendo insistentemente que a pior de todas as sequelas que fica quem sofreu da Covid-19 não é a questão física, é a questão emocional. As pessoas hoje, elas estão com mais medo, elas estão estressadas, estão com pânico, as pessoas estão inseguras. E tudo isso acaba reverberando na sua estrutura física. Mas aí, conforme a pergunta do pastor Valber, só para concluir, nós então elaboramos um projeto de lei que incluía a atividade religiosa, a igreja, como uma atividade essencial. Até então nós tínhamos 48 atividades essenciais. Quais são as atividades essenciais? Por exemplo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros, o Instituto Renato Chaves, os hospitais, as farmácias,
posto de gasolina, supermercado. São 48. São atividades que são essenciais para o funcionamento da sociedade. E o nosso projeto, ele ampliava para 49 essas atividades reconhecidas como essenciais, que era exatamente a prestação de serviço das igrejas nos templos. E, depois de muito debate, confesso que não foi uma coisa muito simples, já disse que este projeto foi antecedido de debate bastante acalorados, mas os fatos que começamos a coletar das sequelas, os problemas que ficaram, fez com que, à medida que a gente ia explicando e dando os testemunhos, eu fui convencendo cada um dos deputados e, graças a Deus, o projeto tramitou nas comissões, aprovado, até que veio ao plenário e no plenário, depois de um bom debate, ele foi aprovado em primeiro turno, segundo turno e redação final. E aí foi para a sanção do governador. E o governador, que teria 15 dias para sancionar, silenciar, vetar parcialmente ou integralmente, graças a Deus, ele sancionou a lei. E hoje, no estado do Pará, nós temos 49 atividades que são reconhecidas legalmente como essenciais. No que muda para nós hoje? Muda que Deus o livre guarde, venha uma segunda onda da Covid-19. As igrejas, elas estarão numa outra categoria. Quando o governador ou um prefeito editarem um decreto, este decreto, por exemplo, ele não alcança as instituições que são reconhecidas por lei como uma atividade indispensável para o funcionamento da saúde, que é da sociedade, que é uma atividade essencial. Então hoje, é claro, nós estaremos debaixo das normas sanitárias. Nós continuaremos usando máscara, álcool gel, o álcool normal, continuaremos mantendo o distanciamento, medindo a temperatura, tudo isso a gente se enquadra. O que não vai mais acontecer é o fechamento da igreja. O fechamento da igreja hoje, assim como não há o fechamento do hospital, assim como não há o fechamento das atividades de segurança, de energia, de água, de supermercado, isso continua funcionando. A igreja também. Debaixo você vê que em determinado momento o governo decretou que apenas 50% da capacidade de utilidade dos supermercados poderia ser usada, mas jamais fechada. Por quê? Porque é uma atividade essencial. Então nós não seremos mais alcançados por lockdown. Porque o lockdown ele só alcança as atividades que não são essenciais. As que são essenciais não alcança. Pastor Carmona, estamos chegando ao final do nosso papo de pregador. Mas como pregadores, né, que prega a palavra, é preciso oração, né, pastor? É verdade. Não podemos concluir uma reunião como esta, né, um bate-papo tão edificante, sem realmente sacramentarmos com uma oração. Eu quero convidar o nosso convidado de honra, o pastor Adelso, para nos levar em oração, pedindo a bênção, principalmente para você que nos dá o privilégio da sua atenção e para todos nós que estamos com a nossa missão sendo exercitada cada dia debaixo da graça de Deus. Perfeito. Vamos orar então? Quero te convidar para nós, neste momento, pedirmos a bênção de Deus sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por este amigo, por esta amiga que nos assistem neste momento. Abençoe a vida de cada um deles, segundo a necessidade. Quem precisa de cura, que o Senhor derrame uma unção de cura sobre eles. Que os lares e casamentos sejam restaurados. Que aquele jovem, aquele moço, aquela moça que quer abandonar alguma prática inconveniente, algo errado, que ele tenha a graça do Senhor para que eles possam vencer tudo isso. Eu declaro famílias abençoadas, lares abençoados, casamentos abençoados e que o Senhor possa honrar a vida desta pessoa por todos os seus dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
Fico muito feliz com esse bate-papo de pregador e agradeço imensamente o aceito do convite que o pastor Adelson acolheu, e dizendo que é sempre um prazer estar do seu lado, é sempre uma grande honra, uma aula. Eu sou fã do pastor Adelson, porque realmente ele é um homem de uma cortesia encantadora, um pai de família exemplar, um marido por excelência, um pregador, um pastor que ama as suas ovelhas. Eu tenho a maior satisfação e orgulho de ser seu colega e seu admirador. Eu quero fazer um acréscimo, viu, pastor? Também um grande amigo, viu? Conheço o pastor Adelson desde a adolescência, né? Começamos ali no ministério, naquele tempo, praticamente juntos, né? Eu lembro que ele era presidente de jovens, eu fui pregar lá, com a convite dele, lá na cena. Exatamente. Então, pastor Adelson também. E continua jovem. Exatamente. Olha, pastor Adelson, muito obrigado. Pastor Valber, eu quero agradecer ao nosso querido pastor Martinho pelo convite de estarmos aqui no primeiro Papo de Pregador. Muito obrigado, deputado. Pastor e deputado Martinho Carmona, pela honra, pastor Valber, e foi um prazer imenso estar junto com vocês. Então é isso, gente. Papo de Pregador só está começando. Semana que vem, nós vamos ter também uma pessoa muito especial conosco. Também um pastor de uma grande cidade aqui da região metropolitana de Belém. Vai ser segredo. O pastor Carmona vai apresentar ele na próxima semana, tá bom? Nós vamos estar toda semana. Por isso, dê o seu like aí, compartilhe esse vídeo com os amigos, com o seu círculo de amizade, porque muita coisa boa vai acontecer pela frente. Obrigado, pastor Carmona. Tamo junto. Pastor Adelson, obrigado. Que Deus abençoe vocês abundantemente em nome de Jesus. Amém.